Oi. Deus precisa de mim? Eu vou usar essa nomenclatura porque é o que a gente está mais habituado, mas veja o que faz sentido para você, né? Deus universal, Deus superior. Então, eu acho que essa palavra, o precisar, nesse ponto que eu estou colocando, é a mesma coisa do expressar, tá? Então, Deus precisa, Deus quer, Deus tem o desejo, a vontade, o meu Deus interno de se expressar através de mim. Então, nos últimos vídeos eu tinha feito um comentário, uma metáfora, como se o meu corpo, Gabriele, fosse o meu Deus e o lado de fora, todo o mundo externo, fosse também a minha versão de Deus. Então, o meu Deus interno, como se fosse esse eu corpo aqui, e tudo que eu vejo no meu mundo é o meu Deus externo. E eu já ouvi também muito aquela frase, aquela pergunta, né, reflexiva que a gente se faz. O que eu prefiro mais? Estar na condição de ajudar ou na condição de ser ajudado? E numa maioria, a gente costuma responder, eu pelo menos respondia que eu preferia estar na condição de ajudar. Porque, olhando pelos arquétipos, quando você está na posição de ajudar, você está com os arquétipos do herói, do salvador. E quando você está na posição de ser ajudado, estamos no arquétipo da vítima, que pede, que implora. Então eu via que era mais benéfico para mim estar na posição de salvador e herói. Só que eu percebi que na minha vida, na minha existência, ao longo da minha jornada, eu me colocava numa postura de vítima em muitas situações. E até na minha comunicação, na minha troca com Deus, com o Deus em mim, com o Deus que eu achava que estava lá em cima, com essa versão interna de mim, eu me colocava numa postura de vítima e que Deus era maior que eu, a sabedoria de Deus era maior que eu. Então eu estava sempre numa postura de vítima, pedindo, rezando, orando, implorando, reclamando, dizendo o que eu queria, o que eu não queria, as minhas frustrações, as minhas expectativas, o que não estava dando certo, qual eram os meus desejos, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Então eu estava numa postura de vítima, na postura de ser ajudado. Tá me fugindo a palavra, não é comunicação com Deus. O meu relacionamento, achei a palavra. O meu relacionamento com Deus era um relacionamento de vítima e salvador. Ele precisava me salvar. O Deus precisava me salvar, porque eu o via como um ser superior, como um ser maior que eu, com mais potência, com mais sabedoria, com mais capacidade do que eu mesma. Então, eu o colocava no arquétipo de meu salvador, de meu herói, e eu me colocava numa postura de vítima que rezava, que implorava, que pedia, que ficava apontando para as falhas na minha vida, as quais eu queria transformar, eu queria mudar. Então, era um relacionamento de superior para inferior, de Deus, meu herói, meu salvador, para a minha postura de vítima, de coitada, de que precisa de ajuda, de que não é capaz sozinha, de que ora, de que reza, de que pede, 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 implora, pelo amor de Deus, né? Então esse era o meu relacionamento com Deus. E ao longo da minha jornada, fui melhorando em mim, trabalhando essa questão interna, as crenças, o meu amor próprio, todas essas novas nomenclaturas que têm vindo atualmente para a gente olhar mais para dentro. E agora eu percebo, pela primeira vez, que eu posso me colocar na inversão dessa pergunta. Você prefere estar na posição de ajudar ou ser ajudado? Eu dizia que eu preferia estar na posição de ajudar do que ser ajudado, mas na verdade, o que eu falava não era o que eu fazia. Eu falava que eu preferia estar na posição de ajudar, mas o meu comportamento
estava na posição de ser ajudado. Então, o que eu falava e o que eu fazia em comportamento eram opostos, eram polaridades. Então, agora eu percebi que eu posso, e o meu comportamento agora, em algumas situações, me permite, não sei se em todas, me colocar na posição de ajudar. De ajudar quem? Deus. Será que eu inverti essa polaridade? Porque ele estava na minha visão, Deus era superior e eu era inferior. E agora, eu falei também, tem um vídeo meu que fala sobre os 3 arquétipos do vilão, do salvador e da vítima. E eu falei que eu expliquei lá com maiores detalhes essa questão da integração do salvador, do vilão e da vítima, desses 3 arquétipos, dessa integração dentro de nós de uma forma mais saudável. Então, essa versão interna minha de Deus em mim, que vamos usar assim esse arquétipo do Salvador, agora eu tenho força e poder suficiente para perceber que eu posso ajudar Deus, não o Deus lá fora, tá tudo aqui dentro. Então, uma versão de Deus em mim sente agora que é capaz de ajudar uma versão de Deus em mim que está na condição de ser ajudado. Então, eu mesma faço a ajuda e eu mesma recebo a minha ajuda. Só que ajuda, vamos trocar por apoio, né? Então, o meu Deus interno sente que agora pode apoiar essa versão minha interna de Deus que está precisando de apoio, que está desejando apoio, que tem vontade de ter um apoio, entende? Então, essa versão de Deus em mim agora se vê capaz de dar suporte, de dar apoio a essa versão de Deus em mim que sente vontade, que deseja este apoio. Um ajudando o outro. Só que isso tudo é integrado aqui dentro. É essa junção das polaridades internas, é essa integração de luz e sombra, de masculino e feminino, de yin e yang, direito, esquerdo, cima, baixo. Você se torna um só. Entendeu? De 2, você se torna um. É como aquela primeira célula una que é formada. E então ela se separa em 2, né? O que era uma célula, na primeira divisão, ela se separa em 2, forma o símbolo do 8, o símbolo do infinito, e a imagem e semelhança, tudo que tem naquela célula una, quando ela se divide e faz a primeira divisão de polaridade, ela se torna duas igualmente, igualmente iguais, vamos usar assim, que é a imagem e a semelhança. E isso faz o mundo polar, faz o mundo polarizado. O que era uma única célula, uma abre espaço para outra, uma se separa da outra e faz essa sobreposição até o ponto como que é o nome daquela palavra? Aí veio a fórmula de Bhaskara agora. Delta é igual a 0. Delta é igual a 0. Um único ponto, que é o 8, né? Aquele ponto do 8. Que é esse ponto não chega ainda a ser interseção, né? Delta maior que 0. É depois, ela já se separou nisso. E forma as polaridades. E o que eu estou explicando agora é o oposto. É o retorno ao lar. É sair dessa polaridade que está no delta é igual a 0, que está no símbolo do 8 do infinito. Depois faz o símbolo da Vesica Piscis, que aí é o delta maior que 0 da fórmula de Bhaskara, 2 pontos de interseção, que forma o desenho da teoria dos conjuntos da matemática. E se você procurar também por Vesica Piscis no Google, você vai ver o desenho. Tem 2 pontos de interseção, que é uma célula nascendo para dentro da outra. E então ela entra e forma aquela primeira célula una que nunca se dividiu. Então, o que eu estou falando agora é este ponto. Quando entra uma na outra, uma nascendo para o mundo da outra e se tornando novamente uma unidade, é essa posição de que eu não preciso procurar nada lá fora.
Entende da divisão das polaridades? A célula não está mais dividida e separada. Ela não está com um único ponto de encontro do delta, delta maior que zero. Agora parar de falar um pouquinho da fórmula de Bhaskara, do ponto do 8, do ponto de encontro do símbolo do infinito. Não está mais assim, ela está dentro. Uma nasceu para dentro da outra. Então, tudo que eu preciso, eu tenho para me suprir. Entende? Eu não preciso buscar lá fora. Não está separado. Está dentro. Tudo que nasceu, um mundo nasceu para dentro do outro, voltou naquela primeira célula sem divisão. Então, o Deus em mim se sente forte o suficiente para ser capaz de apoiar essa versão de Deus em mim que quer se expressar, quer expressar a sua verdade, quer expressar, o que quer expressar essa verdade? É a sua criatividade, é o quem eu sou aqui, quem eu sou na matéria, quem eu sou aqui, o que eu vim fazer aqui, qual é a minha habilidade intrínseca, a minha habilidade inata que eu expresso com amor. Então, cada um de nós tem as suas próprias habilidades, as suas próprias funções que fazem sentido neste planeta. Então, quando eu me torno um, eu sou capaz de dar suporte para mim mesma. Uma célula só, entende? Então, o próprio Deus interno em mim é capaz de apoiar o próprio Deus interno em mim que sente a necessidade do apoio. E o que é esse apoio? É essa expressão da verdade. E nós, como seres tridimensionais aqui, nós temos o livre-arbítrio. Então, nós não nos permitíamos isso, essas células estavam separadas, e essa separação é o nosso livre-arbítrio, é a nossa permissão. Para que isso ocorra, para que esse Deus consiga entregar para o próprio Deus em mim, eu preciso permitir pelo meu livre-arbítrio. Porque eu tenho a capacidade de bloquear essa expressão divina em mim, de não entregar ela. Eu tenho essa capacidade. Então, pelo livre-arbítrio, antes eu não permitia. E agora, se eu me torno um, eu me torno fortalecida, eu percebo que o Deus não está lá fora, naquela situação que eu via antes de superioridade e inferioridade. Eu não me vejo mais numa postura de vítima, que ele precisa vir me salvar, vir de algum lugar. Você vê que está fora? Deus tinha que vir de algum lugar até mim para me salvar, para me ajudar, para responder às minhas orações, o meu implorar, o que eu estava desejando, pedindo e almejando. Entende? Não está mais lá fora. Esse Deus está aqui dentro e nessa simbiose, nessa integralização interna, o que eu preciso, ele já tem. O que ele tem é o que eu preciso. E um apoia o outro. E então faz aquele movimento do yin e do yang, que aqui eu não consigo girar todo o meu braço para continuar fazendo o giro. Mas aí agora começa o trabalho do movimento da energia fluida dentro da célula una. Entende? Agora é esta parte aqui que estamos fazendo, essa movimentação da energia saudável, das polaridades já integralizadas e voltadas à unidade dentro de uma célula una, sem divisão. Então, eu me apoio, eu me dou suporte e eu mesma recebo suporte. Há um Deus em mim que é capaz de dar o suporte a mim e há um Deus em mim que é capaz de receber o suporte. Entende? Então, é uma célula única, uma célula una que não está dividida, indivisível. Veio a palavra. E me fez perceber que então esse bloqueio ele pode sair se eu der permissão. Por isso que eu falei que naquela frase que a gente sempre escuta, prefere estar na condição de ajudar ou na condição de ser ajudado, eu percebo que o Deus em mim agora se sente capaz de ajudar a minha versão que necessita desse apoio, desse suporte, desse desejo. Só que é um apoio. E esse apoio é apenas
a livre expressão. Apenas isso. A minha parte divina em mim, a minha parte criadora, a minha parte iluminada, ela quer se expressar. Então, o que esse Deus interno em mim pede? Abertura. Capacidade de recebimento. Capacidade de recebimento da minha livre expressão, da minha própria verdade, do meu próprio eu sou. Essa é a ajuda, é o apoio que ele pede, abertura. Simplesmente permitir a passagem de. E então, essa livre expressão minha, ela se manifesta, ela vem ao mundo, ela vem para a matéria de alguma forma. E unicamente porque eu uni essas polaridades, me tornei uma e eu mesma dou suporte para mim. Então, essa condição do Deus interno em mim, que se sente forte o suficiente para apoiar, para ser o salvador de mim mesma, é essa que consegue libertar o sistema de crenças até o ponto em que consegue abrir espaço para que esta versão de Deus em mim consiga se expressar livremente e expressar a minha própria verdade. É apenas abrir espaço para receber essa expressão. Porque antes eu não abria espaço, lembra que eu sou, o mundo sou eu? Então antes eu não abria espaço para a minha própria expressão divina. Ela não conseguia, ela não tinha espaço no meu mundo para ser vista, para ser ouvida, para ser manifestada. Porque eu estava com outros sistemas de crença. Então, eu não permitia abrir espaço no meu mundo externo para a livre expressão da minha potência divina, da minha expressão divina, da minha criatividade divina, do meu amor divino, expressado na matéria. Então, agora, eu consigo fazer isso porque eu permiti receber, abrir espaço no meu mundo externo e receber essa divindade em mim, essa energia criativa divina em mim, essa consciência amorosa, inteligente, que quer se expressar na matéria. Então, ela quer um canal, ela quer uma passagem livre para se expressar. Então, a minha própria versão iluminada aqui dentro quer se expressar do lado de fora. E o que ela quer é apenas recebimento e passagem, que era a minha versão yin doente, né? A versão feminina doente, quando ela está baseada, focada em muitas crenças de escassez, ela inibe o seu recebimento, diminui quase a zero, deixa apenas o modo sobrevivência ativado e não permite o recebimento. Lembra que eu falei no último vídeo, né, da amplitude do nosso recebimento? Então, eu não permito, eu não abro espaço para a expressão de mim, a expressão da minha verdade no meu próprio mundo. Todos nós temos um mundo próprio, um mundo único. É como se fosse muitos mundos dentro de um grande mundo. Então, não há um sistema de competição, há um sistema de cooperação. Todos esses mundos individuais de cada pessoa no planeta conversam com esse mundo coletivo. Então, não é que tem uma coisa para muita gente. Cada mundo manifesta as suas coisas. E elas, de alguma forma complexa, que eu não sei explicar, elas também estão de uma forma coletiva. Então, não há competição. Se não há competição, se não há espaço reservado a outros, então eu estou livre para manifestar a minha verdade. Eu não vou atrapalhar ninguém e ninguém vai me atrapalhar. Tem espaço nas estantes para a expressão da minha verdade. E no meu sistema de crenças antigo, eu achava que não tinha espaço, que eu precisava ceder tudo ao outro, agradar os outros, porque a vida já era tão difícil, as pessoas estavam sempre tão infelizes, reclamando tanto da vida, de que era difícil. Então eu abria espaço para elas conquistarem e conseguirem mais espaço no mundo
para que elas ficassem mais felizes e com isso eu ficasse feliz e ficava todo mundo feliz. Mas era um sistema de crenças em que eu utilizava essas pessoas para boicotar a minha própria visão de mundo externa, sabe? Era uma forma de: sou tão legal, vou ceder o meu espaço para que aquela pessoa fique feliz. Mas esse espaço era meu. Então, na verdade, eu estava dizendo: não quero ocupar esse espaço ou colocar coisas nesse espaço para que eu não precise ocupar esse espaço com a minha verdade. Entende? Então, essa era a postura de vítima que estava sendo trabalhada, que eu estava trabalhando. Então, essa foi a percepção que eu tive, que esse Deus em mim, essa energia divina em mim, agora se sente forte o suficiente para apoiar a minha própria versão interna de mim. Eu mesma apoio a mim, a minha própria versão divina apoia a mim. Há uma versão divina em mim que recebe e há uma versão divina em mim que consegue me entregar. E então eu faço aquele movimento do yin e do yang de uma forma mais fluida, mais íntegra, com mais movimento, de uma forma mais saudável. Vamos colocar assim, de uma forma mais equilibrada. Então essa foi a percepção que eu tive, que agora nós temos o suporte interno, eu tenho suporte interno, veja se faz sentido para você, de apoiar a si mesmo, de abrir espaço para a expressão da sua verdade, de que há espaço no seu mundo, já que o mundo externo somos nós, como eu tenho dito nos últimos vídeos, é uma expressão de nós interna, né? O que há dentro é o que há fora. Então agora eu paro de usar todas as justificativas que eu usava antes, todos os subterfúgios, as manipulações para fugir disso, e agora eu abro espaço no meu mundo externo para a minha presença, para a minha manifestação, a minha própria manifestação, para a minha própria expressão em mim, para a própria expressão da minha verdade em mim, para o meu próprio mundo. Eu me permito ter espaço no meu próprio mundo para me expressar. E eu não permitia isso antes, pelo meu sistema de crenças, pelos meus acreditares. Eu não cedia espaço no mundo externo para a minha expressão. Então agora eu inverto isso e abro espaço, tiro essa questão do vitimismo e abro espaço no meu mundo externo para a minha própria manifestação. Eu abro espaço no meu mundo externo para a minha presença. Entende? Fez sentido? Eu achei bacana. Então é isso. Oi. Aconteceu de novo. Quando eu acabei de gravar, aí depois veio uma palhinha da mensagem que faz sentido com o vídeo. Então eu vou colocar tudo junto aqui no final também. Então o cenário mudou um pouco, mas a mensagem, a continuação é a mesma. O que me veio agora depois de percepção? A frase para refletir foi essa de Deus precisa de mim, né? Então, até que ponto antes, no meu sistema de crenças, estava a minha fidelidade, a minha lealdade em colocar o Deus lá em cima e eu me mantendo numa postura inferior? É como se eu não pudesse me equiparar a Deus, não pudesse, no sistema de crenças antigo, me igualar a Deus, porque eu estaria ofendendo de alguma forma, porque Deus é mais e eu sou uma mera mortal. Então, com esse sistema de crenças, eu não podia me equilibrar, me equiparar com Deus. Então, eu o colocava lá em cima, numa posição superior, como meu salvador, como meu herói, e eu me mantinha, colocava uma barreira, uma separação, uma polaridade, e me colocava numa questão, numa figura de vítima inferiorizada que necessitava dele e dava uma utilidade para Deus, porque Deus existe.
Deus existe, então, naquele sistema de crenças antigos para alguma coisa. Ele precisa ser útil de alguma forma. Então, eu me mantinha numa postura de vítima, me mantinha numa versão inferiorizada para dar uma utilidade a Deus, a essa divindade superior que estava manifestada lá no alto, que tinha tanta potência, tanta força, tanto poder. Para quê? Deve servir para alguma coisa esse poder. Então, eu me colocava numa postura inferiorizada, não me equilibrava com ele, não me equiparava com Deus, com essa versão de Deus, para ter essa ruptura, para dar uma utilidade para ele e para dar um ponto de vivência que faça sentido para ele, um ponto superior. E no sistema de crenças antigo, essa lealdade, essa fidelidade a colocá-lo num pedestal. Para que um pedestal exista, eu preciso criar esse pedestal e colocar alguém lá em cima. Porque se eu não colocar ninguém, na minha visão interna, em um pedestal, o pedestal deixa de ser necessário. Todos vêm para o chão e eu colocar Deus no chão? Na matéria? Deus é um ser superior, é um ser elevado no meu sistema de crenças antigo. Como que eu poderia ofendê-lo dessa forma e colocá-lo aqui ao chão, pé com pé comigo, na matéria? Entende? Então, é essa versão de Deus, é essa versão de relacionamento com Deus, é essa visão de relacionamento entre superior e inferior e a necessidade de um pedestal, a necessidade de colocar uma utilidade. Deus é um professor para mim, é um mestre para mim, e eu sou um mero discípulo, eu sou um mero aluno, eu sou um estudante da vida. Então, eu dou uma função para Deus de me ensinar e eu me coloco como aluno. Só que se eu sair da postura de aluno, se eu sair da postura de vítima, Deus deixa de ser útil nessa versão de sistema de crenças antigo. E eu tiro a utilidade de Deus. Então, para que Deus serve? Então, deixa ele lá com a utilidade dele. Esse era o meu sistema de crenças antigo. Deixa ele ser útil, deixa ele ser o mestre, deixa ele ser o poderoso professor e eu, uma mera estudante, uma mera aluna que sempre estuda e nunca coloca em prática. Um aluno estuda para quê? Um aluno estuda para se formar, um aluno estuda para adquirir a especialidade em algum ponto. O professor não está lá para a vida inteira, entende? Nesse sistema escolar que eu estou colocando como exemplo. Um professor, um mestre, ele acompanha o seu aluno, o seu discípulo até um certo ponto. É como uma corrida, um revezamento 4%. O mestre começa, o aluno chega e é aquela faixa de troca de bastão. E então chega uma hora que eles começam a correr juntos. O aluno pega a velocidade junto, que é o corredor que está na frente, começou a correr. Para pegar a velocidade do mestre, o aluno começa a correr um pouco antes. Então, chega uma hora que eles se alinham dentro dessa margem de troca de bastão e então passa-se o bastão do mestre, do professor, para o aluno, para o discípulo, para quem está à frente, para o próximo, para o legado à frente. Entende? E tanto quem está entregando esse bastão precisa ser solto no sentido de permitir essa passagem de bastão. E este que está pegando o bastão ser solto também, sem ter essa fidelidade, essa lealdade de que quando ele pegar esse bastão e passar dessa faixa de troca de bastão, ele vai se tornar um professor, ele vai se tornar um mestre em si mesmo. Ele não vai ser mais um aluno, um inferiorizado, um vitimizado, um discípulo. Ele vai começar a colocar em prática a vida dele, a partir do momento que ele passa da passagem de troca de bastão. E então, aquela utilidade de mestre, de professor que ele deu a quem quer que seja, a qual figura arquetípica que seja, deixa de existir. Por quê? Porque ele integralizou dentro dele. Então não é mais necessária. E esta fidelidade, esta lealdade a esta divindade superior que a gente colocou, seja mestre, seja santos, seja Deus, seja pessoas, qualquer forma arquetípica, seja material ou imaterial ou consciencial, que você colocou uma versão numa postura mais elevada, algo que você precisava alcançar,
chega uma hora que você alcança essa versão e ela integraliza dentro de você. E você, aquela passagem, aquele espaço-tempo de troca de bastão vai acabar. E chega uma hora que você precisa entender que se você estudou com aquele mestre, se você estudou com aquele poder, se você estudou com aquele professor, você se tornou ele. Se você se tornou ele, se você integralizou a energia dele, a potência dele, o ensinamento, a sabedoria dele dentro de você, você tem ele dentro de você. Então você solta essa fidelidade, essa lealdade de escassez, no sentido de dar uma utilidade a esse mentor, a esse mestre, esse poder, e você passa da linha de troca do bastão com o bastão na mão, sem o sentimento de culpa, de que você está deixando de ser um aluno, de que você está deixando de ser um filho, de que você está deixando de ser uma vítima que precisa ser ajudada, de que você está deixando a sua versão inferior para trás e se tornando a sua versão plena, não necessitando mais deles, de todas essas nomenclaturas que você colocou como figuras de poder para te apoiar aqui na matéria. Entendeu? E ao você se elevar o suficiente para conseguir passar essa zona de troca de bastão com o bastão na mão e seguir o teu legado para frente e entender que tá tudo bem, entender que esta utilidade que você deu a essas versões superiores que você colocou no pedestal para te apoiar aqui, que elas não representam essa forma em sua integralidade, foi uma faceta que você viu delas. Entende? E às vezes essa lealdade, esta fidelidade de um professor, de um mestre, de um poder elevado, de um Deus, de um santo, do que quer que seja que você colocou como uma versão superior a você, chega uma hora que ela integraliza aqui dentro e ela se torna você. Só que você precisa abraçar ela. Você precisa abraçar a potência de que você é tão grande quanto ela. E então, pegar o bastão, a missão dela com você, vamos colocar dessa forma, está concluída. Ela te acompanhou durante o trajeto da passagem de troca de bastão, entregou o legado para você. O que é o legado? Essa sabedoria, tudo isso que você absorveu, que você relembrou de você ao espelhar essa potência que você colocou no pedestal, seja ela qual seja, seja ela quem for. Entende? Você integralizou isso, você relembrou esse aspecto de você. Porque se você usou essa imagem, é porque você se conectava com ela de alguma forma. É porque ela trazia algo de você dentro de si mesmo que você precisava relembrar. Então, agora que você aceita essa versão de toda essa potência que você colocou do pedestal, destrói esse pedestal e traz para você, e traz essa divindade para o chão, para o solo, para a matéria, equiparado com você na matéria, e que isso não diminui essa divindade, esse poder, seja lá o que for que você colocou num pedestal para te apoiar aqui, quando você entende que isso não prejudica ela e não prejudica você, e você pode soltar a fidelidade e a lealdade de professor-aluno, de mestre-discípulo, de poderoso e inferior, de Deus e criação, entende? Criador e criatura, isso também é uma separação. Então, você conecta tudo isso, aceita tudo isso dentro de si, sai dessa faixa de troca de bastão e aceita o legado para frente. E agora é você. Porque o mundo, o universo, ele se expande. Ele está indo. E a matéria, ela é no agora, mas é como se fossem pontos, como se fossem facetas. A gente nasce, cresce e morre, a nossa versão matéria aqui. Então, assim como os meus pais tiveram a faixa deles, agora é a minha faixa, e a gente pode usar a nossa linhagem ancestral disso. Os nossos ancestrais, todo o nosso parentesco que foi vindo, a nossa família, até chegar em nós,
ela fez uma linha do tempo, uma linha em que se foi passando as questões biológicas, foram passando o legado biológico. Só que esse pessoal, essas ramificações ancestrais até chegar em você não estão aí à toa, não é um enfeite. Há uma energia, uma consciência que está expandindo e passando através de toda a tua linhagem familiar e chegando a você. Só que se você se mantém no sistema de crenças antigo, da geração anterior, por exemplo, e mantém essa fidelidade, essa lealdade de pai e filho, ó, tudo superior e inferior, Deus, criação e criatura, pais e filhos. Se você mantém isso, se você mantém essa fidelidade de vou me manter sempre como filho, vou me manter sempre como inferior, vou me manter sempre como aluno, para dar uma utilidade à versão anterior, achando que de alguma forma, se você crescer tanto quanto ele, você vai ofendê-lo, então por amor, por amor, tá? Por amor, a manipulação do teu ego. Por amor, você se mantém abaixo, se mantém procrastinado, se mantém parado, para que aquela versão não se ofenda por você continuar caminhando um caminho que ela não vai caminhar. Entende? Por que que ela não vai caminhar? Porque ela vai caminhar através de você. Você integralizou. Está dentro de você, você deu passagem para essa energia. Se essa energia para com você, se você mantém esse sistema de crenças, de fidelidade e lealdade e mantém travado e não passa daquela zona da passagem do bastão, não pega o bastão, você congela isso. Você congela isso e você não passa essa energia adiante. E o que você poderia honrar os teus ancestrais, os teus familiares, honrar o teu pai e mãe, honrar pai e mãe, honrar o Deus que existe, honrar todos esses mestres, todos esses professores que você teve, que você trouxe para que você lembrasse quem você é. Se você não passa dessa zona de passagem do bastão e carrega o legado do bastão da família para frente, de você mesmo para frente, de tudo isso que eles ensinaram, que eles lembraram a você quem você é, se você não integralizou tudo isso e tem esse medo de passar para frente, você mantém a energia estagnada e não expande. E você torna um ponto, um nó, assim como o nó muscular. Entende? Que pinça e não permite que o sangue, que a oxigenação passe e aquilo se torna dolorido. Entende? É a mesma coisa, a mesma ideia, vamos colocar assim. Então, você precisa soltar esse nó e deixar a oxigenação fluir e deixar essa consciência que está vindo no teu legado expandir. Agora é você que está com o bastão. Parabéns, você passou a linha de margem de troca. Você honrou pai e mãe seguindo esse legado. Que legado? De energia, de legado de potência. Você honra o Deus que você colocou no teu pedestal acima e fora de você. Você honra os santos que você colocou no pedestal acima e fora de você. Os mestres que você colocou no pedestal acima e fora de você. Os professores, os mentores, todas as figuras arquetípicas que você colocou acima de você para você relembrar quem você é na matéria. Todos eles você honra pegando esse bastão e saindo dessa faixa de troca do bastão, porque agora a corrida é tua. Entende? Você leva. Você tem pernas, porque você integralizou, como eu falei no começo do vídeo. O teu Deus interno tem capacidade para te entregar o que o teu Deus interno tem a necessidade de apoio. Entende? Você se nutre, você se autogera. E você leva esse legado para frente. Gente, eu não sei se a iluminação às vezes parece que está indo e voltando, me perdoem, tá? Não sei se está mexendo ou não. Então, essa é a percepção que me veio. E é honroso isso, porque se eu fico parada onde eu estou, apenas por fidelidade e lealdade a mantê-los, quem quer que seja, num pedestal, porque ele merecia carregar isso. Ele começou isso, então ele merecia carregar isso. Não eu cheguei depois. Mas aí é que tá, vocês são um, é unidade.
O professor chegou antes, o mestre chegou antes, o pai chegou antes, Deus chegou antes. Então ele merece carregar isso, não eu. Eu sou apenas um filho, eu sou apenas um aluno, eu sou apenas um discípulo, eu sou apenas um ser humano na matéria. Eu não tenho não tenho capacidade desta honra. Esta honra é para eles que estão lá no pedestal e são maiores que eu. Eles merecem carregar isso à frente. Mas está se expandindo, você também é energia, vai passar através de você. A expressão de Deus vai passar através de você. Então, você dar continuidade à sua existência, utilizando tudo isso que você relembrou de você mesmo e passando para frente, você está em unidade com tudo isso que você colocou no pedestal. Você quebrou esse pedestal, relembrou quem você é, trouxe todos eles para o teu nível, todos estão no mesmo nível, todos estão no agora, simultaneamente. E então você faz a sua parte, entende? Fez sentido? Eu achei bacana. Tem várias paradas, porque a matéria está travando e parando os vídeos, entende? Então, é o sistema de crenças, sendo trabalhado. Mas a mensagem sai, o aprendizado sai, a percepção sai, tudo já é. Então, essa foi a percepção que eu tive em relação a essa questão de que agora tudo é unidade e o legado faz parte. E eu passo finalmente da passagem do bastão, do espaço-tempo da passagem de troca do bastão, finalmente assumo essa versão divina em mim também. Tudo que esses professores, que esses mestres, que esse Deus, na versão elevada que eu coloquei, me ensinaram a relembrar que estava dentro de mim, que eram versões de mim, que eu arquetipicamente os coloquei numa versão superior, para que eu relembrasse disso. Então agora eu trago todos eles para a matéria em mim e continuo o legado, continuo a minha vivência, a minha existência, caminhando no fluxo da expansão universal, com tudo isso em mim, porque estamos no agora. Basicamente agora apenas nós relembramos quem somos, tudo bem? Então Deus no céu, Deus com o pé na terra, é a mesma coisa. Nós somos uma unidade. Deus quer se expressar na matéria, entende? Só que ele precisa do nosso livre-arbítrio para que eu permita a livre expressão dele através de mim, para que eu anule, encerre o meu sistema de crenças antigo que o colocava afastado de mim e que eu integralize e relembre que ele está dentro de mim, que eu o coloquei fora apenas arquetipicamente e que agora ele está em mim e nós juntos, porque somos unidade, voltamos àquela célula una, indivisível, nós vamos caminhando na existência. Então essa foi a percepção que eu tive, eu vou ver se eu coloco os vídeos juntos. Um beijo para você, até os próximos vídeos.